Pedir mais uma vez a proteção dos amigos. Senhor Jesus, vem comigo, vem ser o meu Redentor, seguro e doce abrigo, vem ser o meu bom pastor. Atende o meu pedido, agora que eu te achei. Atende, eu te suplico, agora que eu te encontrei. Se a vida não me ensinou, ajuda-me, por favor. Pois confiado estou no seu poder e amor. Atende o meu pedido, agora que eu te achei. Atende, eu te suplico, agora que eu te encontrei. Trago comigo pecados, vem deles me libertar. Não quero ser tresmalhado, quero para sempre te amar. Atende o meu pedido, agora que eu te achei. Atende, eu te suplico, agora que eu te encontrei. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Preparamos aí os nossos pensamentos, né, para a reunião dessa noite. Vamos abrir aqui ao acaso mais um capítulo aqui de Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, abri aqui no item 66, que é Respostas do Alto. Em qual o pai dentre vós, que seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Jesus pergunta, né, em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade à marca é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente,
vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então, que possamos ter ouvidos de ouvir, né, as respostas do alto. E que possamos, nessa noite, né, aguçar nossa audição espiritual, nos conectar com a espiritualidade amiga, os nossos protetores, os nossos mentores, para que nos inspire nesse estudo. Em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Mestre amado, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesta noite, conectados entre nós e contigo, para que possamos aprender um pouco mais sobre tua doutrina santificante, sobre tuas verdades eternas. Possamos aprender e praticar através da caridade, através do autoburilamento, enfim, Senhor, e sigamos o teu exemplo, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Então, meus irmãos, a gente está dando continuidade aqui ao capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, a gente já viu aqui o começo, né, que é fazer o bem sem ostentação. E hoje a gente vai ver aqui o item 4, que trata dos infortúnios ocultos. Então, a gente assim está muito acostumado, né, a ver os infortúnios aparentes, né? Aquele que a televisão mostra, né, as grandes catástrofes, os terremotos, os furacões, as calamidades, né? Pandemia, né, como a gente está passando por uma agora, onde existe realmente uma mobilização, né? As pessoas ficam mais sensíveis, né? Ficam mais caridosas, vamos colocar assim, né? Mais suscetíveis a ajudar, né? A gente se consterna quando a gente vê, né? A gente já passou por tanta coisa, né? Comunidades com enchentes, né? Soterramento, enfim, tanta coisa que a gente, né, presencia e faz mutirão, as pessoas vão, ajudam. Isso é muito bom, isso é uma atitude louvável e tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que se mobilizar para ajudar realmente quando a gente toma conhecimento dessas coisas. Mas a doutrina espírita, através desse item aqui, nos trata de uma coisa mais sutil, né? Que são os infortúnios ocultos. São as coisas que pouca gente toma conhecimento ou quase ninguém toma conhecimento, né? Então, como a gente vai contar uma história, né, de uma senhora que socorria, né, esses infortunados, essas pessoas que, né, ninguém tinha conhecimento, né, eram, né, realmente precisavam, né? São os abandonados de toda sorte, né? E a gente também pensa muito no lado material, né? Que esses abandonos acontecem devido somente a necessidades materiais, mas não. Tem os infortunados também, né? Os deprimidos, os esquecidos, os amargurados, os decepcionados, né? E nós também passamos por isso, né? Afinal, a gente está num mundo de provas e expiações, e a gente passa, né, por infortúnios, né? Às vezes não são infortúnios materiais, mas são infortúnios morais, as decepções, né? Quando a gente é ignorado, às vezes quando a gente passa por né, uma doença, no hospital, enfim, é uma série de sofrimentos que a gente passa nessa vida
E às vezes só a gente sabe mesmo. Muito uma pessoa da família, uma esposa, né, os parentes mais próximos. Não raro você não tem uma pessoa para você se abrir, né, para você dividir aquele sofrimento. E isso também é caridade, né? Quando a gente se presta, a gente tira um tempo para ouvir, né, uma pessoa que está precisando, né? Há pouco tempo teve uma pessoa que a gente, né, tentava ajudar de alguma forma, e aí a gente fez um contato com ela, e está precisando de alguma coisa, como é que você está e tal. A resposta dele foi: estou precisando de um ombro amigo, né? A gente pensando que o mais importante, né, era o material, né, uma cesta básica, um alimento, mas não era. Ele queria só ser ouvido, queria só ter a companhia de alguém. Então, são esses infortúnios ocultos, né, que a gente precisa estar realmente mais atento, né, a esse tipo de situação. Então, vamos ler aqui. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um grabato, sem se queixarem, né? O grabato é um leito, né? Pequeno, miserável, né? Uma caminha, um colchonetezinho, uma esteira, né? Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Aí vem a história da mulher, né, que aqui é exemplificado aqui, né? Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, né? A mansarda é um telhadinho, um sótão, né? Uma parte da casa mais escondida, que fica em cima, né? Um tipo de telhado, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. E ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Então, faço uma pausa aqui para a gente ressaltar aqui o cuidado que a gente tem que ter, né, na hora de ajudar o próximo, né? Para a gente não constranger, não trazer algum tipo de a pessoa se sentir humilhada por estar naquela condição. Então, ela tem todo esse cuidado, né, na hora de ajudar. Continuando. O pai está no hospital. E, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas. E, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhe pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filho de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica.
mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Olha só que coisa bonita, né? Então, não importa, né, se você está ajudando, né, ou sendo ajudado, né, por um católico, um protestante, por um espírita, né, a benevolência, né, a caridade, ela transcende, né, a caridade legítima, né, ela transcende essas convenções humanas, né? E me chama a atenção aqui também, né, que ela foi lá, fez a caridade, e à noite as pessoas, todos que recebem isso, né, rezam por ela, agradecem, independente da religião. Então, o bem que ela faz retorna para ela através desses pedidos a Deus por ela, né? Da gratidão. Da né? gratidão. Todos a abençoam, quando fala aqui. O Alexandre, Sim. parece dizer isso, parece até que é uma coincidência, que coincidência não existe, mas aqui vai um caso. Aqui em Macaé existiu pessoas que se prestaram a um trabalho desse tipo. Só não era anônimo, assim, ou desconhecido, porque eram pessoas, a gente é da mesma cidade, né? Eram pessoas que a gente conhecia muito, mas que sempre ajudaram a minha família, passando por dificuldades financeiras muito graves e com situações de religião diferente. Meu pai era considerado até um ateu, comunista, como é que se diz, desempregado por causa de política, essas coisas todas. Era uma situação social, religiosa, tudo muito complicado. Mas, no entanto, a gente recebeu isso tudo aí que essa senhora fez, nós recebemos de uma entidade chamada Divino Espírito Santo, através de Dona Lídia, de várias pessoas de lá. Isso existe, isso aqui, que nós estamos lendo aqui, existe, já aconteceu comigo. E a gente também orava por essas pessoas na nossa noite. Mamãe nos ensinava a pedir. Ficou sem som, Valquíria. Ok, seu Valquíria, áudio. seu áudio. Uma noite de paz para esses amigos. E eram aqueles amigos, através dos mais antigos, né? Mas que com certeza ainda são os espíritos que lá atuam, que trabalham, que tiveram essas atitudes. Nós recebíamos dessas pessoas todo esse auxílio, todo esse auxílio moral e esse auxílio. Minha nora no telefone. Sem constranger, entendeu? Então, isso acontece, isso está mais perto, pelo menos de mim, do que talvez de muitas pessoas que nunca passou por isso, nunca viu isso especificado assim, né, verdadeiramente no livro, mas acontece também na vida real. E acontece com pessoas que a gente conhece. Existe muita gente trabalhando no bem e muita gente cumprindo os desígnios de Deus, os ensinamentos de Jesus, espontaneamente, e a gente guarda essas coisas na nossa memória, no nosso coração, para toda a eternidade. E, com certeza, são esses espíritos que tem muitos já desencarnados, que atuam na nossa casa, que continuam esse trabalho de misericórdia, de trabalho, de amor, né, de acolhimento. Estão registrados através dos irmãos que lá estão encarnados, né, recebendo a intuição, com certeza, desses amigos. E que agora também, com certeza, lá estão, né, continuando o seu trabalho. Então, modéstia à parte, que a gente não pode ser assim tão, né, dizer que tem esse orgulho e essa vaidade, mas o Divino Espírito Santo em Macaé fez muito de um trabalho desse aí. Eu vou ter que atender, tá, gente? Um minutinho. Meus filhos não me deixam aqui. Tá bom, tá? Desculpe eu interromper, tá? Não, tá ótimo. Muito boa a sua contribuição, Valquíria. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente dá continuidade. Fica à vontade aí, pessoal. Bom, eu vou continuar então, aí depois a gente abre para comentários. Pode ser? Vamos lá. Por que tão singelo? Aí vem uma parte aqui, né, para finalizar aqui essa história,
o que eu acho muito importante, né, a gente atentar para a questão do exemplo, né, de como é que a gente, né, está passando para os jovens, né, essa questão da caridade, do comportamento espírita, do comportamento cristão, né? Olha só que exemplo bacana dessa senhora. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. E é assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e de sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Essa última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém, falava assim Jesus. Muito lindo, né? Então, esse é o verdadeiro exemplo, né, de fazer com a mão direita sem que a esquerda saiba, né? Quanto mais quando a gente tem certeza que acontece, né? Acontece. Existem pessoas assim, não é? Isso não é sonho. Espiritismo não é sonho. Espiritismo é verdade. É sentimento verdadeiro. Quando ele é praticado de maneira correta, é um sentimento mais puro e verdadeiro que eu já pude perceber em todos esses 76 anos de vida. Porque realmente existe pessoas assim. A gente pensa que existe pouca, não existe bastante. Existe bastante gente assim. Então, eu anotei aqui, na verdade, 3 ensinamentos, né? Esse último parágrafo aí que a gente, da passagem dela, né? Primeiro foi da própria aparência. Quando ela chega até a casa dessa senhora, de forma muito simples, né? Ela se coloca nesse momento como igual. E isso é muito importante quando a gente tem o tratamento com o próximo da gente, né? Esse ano também eu aprendi lá na praça, no Café da Praça, o pastor Jorge lá, ele me ensinou, o Jorge Elis me ensinou uma coisa muito legal, né? Olha, quando a gente entrega o café da manhã aqui, a gente nunca veio para entregar o pão nem o café. A gente veio para dividir e compartilhar. A gente começou o trabalho tomando café com eles. Isso, então, nesse momento, eles se colocam como igual. Então, quando a gente vai falar, hoje a gente não faz isso por conta da pandemia, né? Não dá para ficar para lá. Mas é para você tá igual, você está com eles, está no mesmo barco naquele momento. E foi isso que essa senhora fez, quando ela vai de veste simples, né? Ela vai como igual ali, ela não se coloca como superior. Eu achei um ensinamento importante. Exatamente. Então, ela não vai humilhar. Existe um orgulho próprio do ser humano, né? Que quando ele está numa situação de inferioridade, ele talvez não fale, mas sente dentro de si um orgulho, uma revolta de não estar podendo mais assumir os compromissos que assumia. Então, todo esse cuidado tem que ser olhado, né? Para que não aconteça isso aí, que
que a gente sabe que é humilhante, né? Isso, Os cuidados têm que ser muito isso, você necessários. está falando é importante, que é outra situação que a gente, às vezes, quando a gente está numa situação, né, se coloca em um trabalho voluntário para ajudar, aí a pessoa às vezes pega aquilo, fica reclamando, né, quando você doa, a pessoa... E aí a gente também aprendeu isso lá no CAF, né, que a gente fala, olha, naquele momento, assim, ele tá num momento que para ele é muito difícil de pedir. Muito. Né? Muitas vezes, a gente vê vários depoimentos, né, nos dias de hoje, assim, eu nunca precisei pedir, nunca precisei de estar na rua, estar me humilhando. Então, para aquele irmão, é muito difícil. Se a gente já se colocar em uma situação, uma posição superior a ele, não de igualdade, mais difícil vai ser para esse irmão. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A outra coisa que eu anotei aqui foi a sabedoria dela no ensinamento da filha, né? Quando ela diz para a filha que se eu pegar, né? Se eu pego para o meu filho vai lá e doa esse brinquedinho que eu comprei para ele, que é dele. Nesse momento, ele não está doando nada que é dele. E ela, nesse momento, ela ensina a filha, olha, vai aprender a costurar, vai, né? Doa o seu tempo, mas doa algo que é seu. Né? Não precisa nem ser material, pode ser o seu tempo, pode ser, como ela falou para a filha, aprender alguma tarefa, né? A cuidar, a costurar, né? A ouvir lá e ler para uma pessoa, enfim. Naquele momento, ela está ensinando a filha a doar algo que é dela, né? Que veio dela. Eu achei esse ensinamento muito importante dela, né? E o terceiro é quando finaliza, é quando ela fala assim, né? Ela fala assim, quieta. Esse momento também, assim, ela se coloca ali igual a Jesus no momento que a gente lê lá no início. Não diga ninguém, que a gente começa o capítulo estudando, que na passagem de Mateus aqui, Jesus diz, não dizei isto a ninguém, mas ide mostrar ao sacerdote se fazer a oferta prescrita por Moisés. Nesse momento, ela mostra o exemplo do Cristo, né? Ela quieta. Eu achei belíssima assim, essa passagem. Muito bonita. Vou deixar as pessoas também participarem. Oi, Luciano. Estão ouvindo? Não, sim. Não, você falou ali da caridade, que é o saber ouvir, né? Que é muito importante. Mas eu me lembrando que há uns 5 anos, sei lá mais, eu fazia parte do sindicato, que era o Sindicato dos Professores, o CEP. E nessa época houve, simplesmente o Estado não pagava mais os professores. Os aposentados passaram uma necessidade horrível, horrível, não tinha dinheiro, não tinha mais o que comer. Sabe? Era muito triste a gente ver aqueles aposentados, já senhores, tendo que ir para a porta do sindicato para pegar a cesta básica. Houve aquele todo movimento, né, de doação de cesta básica. Então, a gente ficava lá, a gente fazia todo esse trabalho de recolher, de receber a doação de quem podia, né, das cestas básicas, o sindicato também comprou muita coisa, e a gente ficava lá na sede, as pessoas iam lá buscar, e muitas vezes eram né, já os aposentados, mesmo professores aposentados, já sofrido de muitas coisas, então tinha um casal, todos dois aposentados, né? Todos dois do Estado, todos dois, obviamente, sem salário, né? Moravam só eles dois. Tinham os filhos, mas já não estavam aqui em Macaé, então eles iam lá para receber a cesta básica, e aí ficava vendo a importância, não era só a cesta básica que eles levavam, sabe? Eles queriam falar, queriam conversar, queriam mostrar aquilo que eles estavam sentindo, sabe? Aquela coisa de ter feito tanta coisa e agora está dependendo de uma cesta básica, mas independente disso, eles queriam falar. Muitos iam para lá, pegavam a cesta, mas não pegavam e iam para casa, não, sabe? A gente já ficava lá fazendo aquele acolhimento. Muitos desses aposentados iam lá para receber a cesta básica e ficavam. Eles queriam conversar. Queria ser ouvido, né? Queria ser ouvido. É isso, né? Tudo isso é caridade, né? Vamos lá. Quem mais quer contribuir? Um exemplo também que eu estava lendo esses dias é sobre doação, né? Às vezes a gente pensa em doar, mas a gente pensa em doar o pior, sabe? Eu estava vendo uma matéria
sobre um professor de meditação que ia fazer um encontro com algumas pessoas de poder aquisitivo bem alto. Aí, e uma das tarefas deles, antes de chegar a esse local, era tipo um retiro. Eles pediram para levarem os lanches, um lanche e um biscoito para cada dia. E as pessoas que estavam nesses encontros achavam que era o biscoito para eles lancharem todo dia. Então, eles compraram dos melhores biscoitos, os mais caros, os que eles gostavam. Aí, no final da reunião, o instrutor pediu, gente, eu quero recolher agora os biscoitos, porque esses biscoitos vão para doação para as famílias carentes. Aí caiu a ficha das pessoas. Gente, se fosse para doação, vocês comprariam esses que vocês compraram para vocês? Então, assim, por que as pessoas que vão receber, elas não podem receber o seu melhor? O melhor que você pode dar, entendeu? Então, fica aí uma lição também, porque às vezes, quando a gente pensa em doar alguma coisa para alguém, né? A gente pensa no mais barato e não no que a gente gostaria de receber. Porque muitas vezes essas pessoas estão em situações que elas queriam comer o que a gente pode comer, né? Um chocolate, uma coisa gostosa, né? É verdade. Muito bom exemplo. O que mais quer contribuir? Eduardo, está quietinho, Eduardo? Pode falar, Cláudia, depois eu falo. O som do Eduardo está muito baixo. Pode falar, então, depois eu falo. Você começou a falar antes de mim. Esse aprendizado de doação que Valquíria falou no começo e que ela falou agora, realmente é muito importante. Ao longo desses anos, né, a gente vê muito isso, geralmente essa caridade mais aberta nos meios, nas camadas mais pobres. Eles têm muito menos apego às coisas. Eu lembro sempre desde criança que hoje eu falo com os meus filhos, existem muitas diferenças, eu não percebi as diferenças sociais do mesmo jeito, porque eu era daquela camada ali também, todo mundo mais, como a mãe dizia, remediado, pobre, enfim, éramos pobres. Não nos faltava até nada, graças a Deus, mas éramos pessoas pobres, não tínhamos contatos com o mundo dos ricos. Era muito separado isso, eu lembro isso em criança. Então, o que a gente via entre as pessoas e as histórias que eu escuto dos meus pais, da minha mãe, dos tios, enfim, de quem nos contou as histórias, sempre foi isso. Era um prato de comida, muitas vezes para dividir com outra família que estava do lado, que era tão pobre quanto, e que a mãe sabia, não, eles também estão sem nada. Então, isso realmente é uma coisa que a lição aqui ensina. Você passar para frente essa conduta de divisão, de dividir do jeito que ela falou aí. Você dividir como se fosse para você, né? Como a gente muitas vezes via, as pessoas muitas vezes não doam as coisas, elas se desfazem das coisas. Eu não quero mais isso, eu vou mandar lá para a casa de caridade. Aí recebe roupa rasgada, que não vão, sapato sem salto, roupa sem botão. Eles pegam os melhores botões, arrancam fora e não se dão trabalho de botar outros no lugar. Então, isso que ela falou agora é muito importante. A gente tem que se lembrar sempre como eu gostaria que fosse feito se fosse eu. E na atual conjuntura, a gente está vendo muitas famílias que tinham muito e agora têm que viver muito abaixo daquilo que elas estão habituadas. Então, elas estão sentindo um pouquinho, minimamente, na pele, esse sabor da dificuldade. Mas a dificuldade sempre existiu. E os mais velhos foram realmente ensinando a gente como se deve agir nessa hora, né? Quanto mais simples as famílias que nós vivemos e convivemos no nosso cajueiro, né, Valquíria? E em tantos lugares, todo mundo se conhecia. E todo mundo se repartia o pão, todo mundo. Exatamente, uma história porque era todo mundo muito pobre. Então, as pessoas se ajudavam muito. Eu cresci ouvindo essas histórias, meus filhos escutando essas histórias,
E eu acho que é muito importante para a gente ter consciência do que tem, o valor que as coisas têm em relação a fazer para os outros, e não o valor que tem para guardar para si mesmo, mas para dividir com muito respeito. É o que a Alessandra falou, você vai se colocar até abaixo do outro, se for possível, para que a pessoa não se sinta ofendida, não se sinta constrangida. Quanto menos ela precisa, como os que agora estão precisando, mais ofendida a pessoa vai se sentir, porque ela nunca esteve naquela posição. Porque quem é pobre realmente sempre viveu na pobreza. Então, ele está sempre recebendo e tem aquela carga já de humilhação nela. Mas para muita gente está sendo muito difícil agora. Muito difícil, porque nunca precisou pedir. É o que a Alessandra falou. E agora está no lugar invertido, né? Com certeza. E eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque a vida acaba oferecendo a gente oportunidades da gente fazer isso, né? E às vezes a gente nem precisa, bate na vida da gente, né? Aparece. E a gente tem que estar atento, porque é uma felicidade muito grande quando a gente consegue fazer. Assim, a sensação, o retorno, o bem-estar que isso nos traz, né? Prazer. Então, assim, além de a gente saber que a gente existe uma lei, que a gente vai ter, no final das contas, toda a doação, ela reflete na nossa vida de uma maneira positiva, mesmo assim é muito bom quando a gente tem a oportunidade de fazer algo. E a Valquíria falou, eu caiu na internet, mas eu acho que ela estava falando do grupo, né? Assim, o atendimento lá no grupo é uma coisa muito importante, né? Eu sou uma dessas pessoas que procura o grupo no momento de problema. E foi muito acolhido, né? E, inclusive, hoje eu estou muito triste com a tua irmã, mas porque me acolheu. Então, assim, eu via isso. Eu nem sei quantos anos eu fiquei no Divino, sei lá, 15 anos, mas todo dia, né? Algumas pessoas chegavam mais cedo ou saíam mais tarde, e nesses momentos, para conversar naquelas salinhas ali da frente, né? E para poder dar essa palavra, né? E a gente precisa, às vezes, de uma palavra. Alguém que ouça, que tenha respeito pelo que a gente está falando, né? Às vezes é uma dor que para nós pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa que às vezes até a gente não concorda, enfim, mas tem um tato. Então, assim, todo o atendimento fraterno, né, é muito bonito, eu acho, e muito importante. Algumas pessoas falavam assim, gente, mas as pessoas procuram a casa espírita só quando estão com problema. Tudo bem, mas também é para quando a gente tem problema, né? Também outros virão por outros motivos, mas isso também de saber que existem pessoas que estão abertas, né, a fazer o bem é muito bom. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Eu fiz uma coisa na vida que me orgulho muito, assim. Eu cresci numa condição que eu sempre gostei muito de piano, eu nunca pude tocar. E a minha família tinha muito pouco recurso. Eu fui morar numa cidade, lá em Araruama, que do lado a vizinha comprou piano, né? E tinha piano lá. E eu tinha uma tia rica. E eu frequentava a casa dessa tia rica, que tinha um piano maravilhoso, mas ela nunca me deixou encostar no piano dela. Enquanto essa vizinha ficou sabendo que eu gostava de piano, bateu lá em casa, dizia assim, Eduardo, só porque eu já gostava de piano, não quer tocar lá em casa, não. Eu toquei a minha adolescência toda piano na casa dela. Mais tarde, eu mudei para Macaé, trabalhei, né, formei, fui trabalhar na Petrobras, e eu tive a oportunidade de comprar o meu piano. Eu comprei um piano de parede, um piano bom, e toquei piano, tive a oportunidade de estudar. E mais na frente, a vida me sorriu, que eu pude ter a oportunidade de comprar um piano de cauda. Aí eu olhei para aquele piano meu, né, de parede, e falei assim, eu não vou vender esse piano, né? Eu tenho que dar esse piano para alguém que goste de piano e que não possa tocar o piano. Então, eu tive essa felicidade de dar para alguém que não tinha condição e ficar com o meu piano de parede, que era um piano muito bom, né? Mas, assim, eu ganhei um presente a mais, né? De ter um piano, um exagero de piano, inclusive para a casa dos meus pais até hoje, que é um piano de cauda. Mas, assim, é o prazer, é a alegria de ver o outro, que o outro está tendo algo que você pode dar essa felicidade, né? Que no caso foi material, mas às vezes é só uma conversa, às vezes é só um aceno aqui. E é isso que eu queria dividir. A vida bate na porta da gente, né? Dá muita oportunidade para a gente fazer o bem. Alguém mais quer contribuir, pessoal? Comentar? Tem um tempinho ainda.
Lá no grupo tem uma pessoa que tem muita vontade de tocar piano, mas morre de vontade, é Marinete. Pergunta a Cláudia aí. Sério, se Marinete, tu pudesse, a Marinete, eu tinha chamado ela para tocar ela comigo. adora ver piano, adora ver as pessoas tocarem, e ela diz Exato. que acha que vai, se você na próxima encarnação que ela vai tocar, que ela vai A Maria aprender a tocar piano. Luísa, eu tinha uma professora, Maria Luísa, não sei se vocês lembram, a Maria Luísa fazia uns saraus ali no... E eu Eu ia toquei muito, muito naqueles saraus dela lá eu do ia teatro. muito, toda quinta-feira, né, gente? Saudade de Maria Luísa. Ela está aqui no Rio, é. Toda quinta-feira ela fazia. E a gente lembrando aqui, a gente assistiu há pouco, né, antes de começar o estudo aqui, vamos dar uma pesquisada nesse assunto, né, voltando um pouquinho aqui ao assunto, né, dos infortúnios ocultos. E aí a gente percebe que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente é um infortunado, né? A gente passa por infortúnios. E como é que é importante, né, as pessoas que a espiritualidade, né, nos envia para nos socorrer nas horas que a gente mais precisa, né? E até Jesus Cristo teve isso, né? Ele que veio, né, como missionário, veio como redentor, mas na sua caminhada, né, o Calvário, ele teve a figura do Simão Sirineu, que ajudou ele a carregar a cruz. Então, para a gente ver que todos nós precisamos de ajuda, né, em algum momento da nossa vida. Então, a gente... E ela sempre chega, né? Ela sempre chega, de uma forma ou de outra. Sempre chega. Chega, exatamente, chega, né? E, assim, hoje a gente está assim, triste, né, pela partida do nosso irmão Ivan, né, que tanto fez pelo divino, né, tanta coisa nos legou, quanta responsabilidade a gente tem daqui para frente, né, em dar andamento nessa obra, né? Então a gente precisa se unir mais do que nunca, todos nós, se ajudar mutuamente, entendeu? Para a gente conseguir fazer pelo menos um pouco daquilo que ele está nos legando, né? Manter o trabalho. Manter o trabalho, né? A gente está triste, mas a espiritualidade hoje está em festa, com certeza, né? Por estar recebendo, né, uma pessoa que realmente foi vitoriosa, né? Cumpriu o que ele tinha que cumprir, que é a missão dele com louvor, e que a gente possa se inspirar nesse exemplo, né, de trabalho, de dedicação, né, de saber ouvir as pessoas, de se colocar como igual, né, não só na caridade material, mas na caridade moral também. Quando a gente for conversar com alguém, fazer um aconselhamento, não se colocar nunca em posição de superioridade, porque nós não somos superior em nada. Se a gente está aqui, reencarnando aqui juntos, é que a gente está mais ou menos nivelado, né? A gente está precisando reencarnar para poder quantas nossas faltas, né, as coisas que os nossos pecados prediletos. Então a gente não tem, digamos assim, como o povo fala, a gente não tem moral para querer se achar melhor do que ninguém. A gente tem sim, é o esforço nosso, né, e tentar estudar, né, através desse estudo coletivo que a gente faz aqui, que a gente tenta, né, sempre estar um falando um pouco, né, trocando figurinha, né, vamos colocar assim, né, trocando as experiências, né, que cada um tem, um pouco mais de conhecimento em uma área, outro, e para a gente ir somando e fazendo isso ombro a ombro, né, como irmãos mesmo que nós somos, né. Então, que essa doutrina maravilhosa, né, que é o Espiritismo, que ela possa realmente mudar a nossa vida, né, mudar as nossas atitudes, a gente possa se espelhar nesses exemplos, né, que a obra nos traz, mas nos exemplos de vida também que nós temos, né? Pessoas bem próximas da gente, né? É isso aí. Exemplo, né? É isso aí, aprendemos uns outros todos os dias da hora. E precisando uns dos outros, né? Em todo instante. Principalmente de Deus. Né? Deus usa o homem através do homem, para a gente ajudar a crescer, a melhorar, a evoluir. Né? E aprender a conviver uns com os outros, especialmente na nossa casa. Que é o maior desafio é de casa. Né? É a responsabilidade maior.
Lá fora também, mas de casa a gente tem, enquanto a gente dá conta de casa, a gente tem condições de também dar assistência aos outros, né? Porque é Bom, se alguém importante quiser mais a gente comentar mais. contribuir as Tá. coisas boas que a gente aprende e passar pelos o melhor possível. Tudo de bom. E o Sr. Ivan foi uma pessoa maravilhosa que nos ensinou muito. Então, somos muito gratos a ele por tudo que ele fez por nós. E que isso que ele fez vai conduzir agora no plano espiritual com muita harmonia, com muita paz, com muita luz, muito amor. Porque o amor que ele espalhou em nós é muito grande. E nós somos gratos por isso. Vamos continuar amando, né? E aprendemos com os outros. Muita paz no coração de todos. Obrigada. E unidos, né? Unidos venceremos. Eu pediria, então, à nossa irmã Lúcia que ela fizesse aí a nossa prece aí de encerramento. Está nos ouvindo aí, Lúcia? Ela demora um pouquinho, porque ela está um pouco distante lá do computador, fica mais recolhida, né? Alexandre, você me pediu uma coisa que hoje eu não queria fazer, Alexandre. Vou tentar fazer. Graças a Deus. Agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade dos ensinamentos que vós deste a cada um de nós, através do seu evangelho de amor, Jesus. Que possamos, Senhor, através dessa lição tão linda, tão bela, aprender um pouquinho e melhorarmos, Senhor Jesus, para mudarmos, para desempenhar com muito carinho, com muito amor, o trabalho, Jesus, que vós espera de cada um de nós. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que padecem nos seus leitos de dor, aonde quer que eles estejam, Senhor Jesus. Abençoe sempre a nossa casa do Divino Espírito Santo, para que ela continue firme, com aquela luz de Maria Santíssima tremulando sobre aquela casa, para que possamos desempenhar com muito amor a tarefa, Senhor, que vós concedeste a cada um de nós. Mas agora, Senhor Jesus, com a partida do nosso querido irmão, que possamos, espelhando nos seus exemplos que deixaste para cada um de nós, que convivemos com ele muito tempo. Ele nos legou esse exemplo para que nós agora prosseguíssemos na nossa caminhada. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e seguir sempre, confiante, Jesus, que vós estáis sempre à frente daquela casa, com nossos ensinamentos do nosso irmão Kardec. Que Deus possa abençoar a todos nós, para que possamos juntos continuar caminhando. E pedimos, Jesus, especialmente para o nosso irmão Alexandre, que recebeu o mandato físico daquela casa, para que ele seja intuído pelos mentores do Divino Espírito Santo, ligados nesse momento às reuniões que ele nos acompanha, para que ele tenha consciência e da responsabilidade que ele recebeu do plano espiritual para levar adiante aquela casa. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, e quando o seu Ivan despertar, ele possa ter consciência daquilo tudo que ele fez. A conversa com aqueles irmãos que foram aquela mesa mediúnica que tanto ele consolou, tanto ele instruiu, que agora ele possa estar recebendo do mundo espiritual todo amparo e toda ajuda. E que um dia, quando ele puder, que ele possa, junto com Deus, retornar à nossa casa para continuar o estudo conosco, o trabalho conosco. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
Ô, Alexandre, para que você foi fazer isso comigo? Não, tinha que ser, né? Eu queria muito te ouvir hoje, Lúcia. Foi por isso. Ah, não. Meu coração ainda estava muito doído ainda, estou recuperando, graças a Deus. Os espíritos aqui em casa vieram, me ajudaram. Vamos continuar. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Vamos adiante. É. A vida continua aqui e lá. É. Exatamente. Uma boa noite a todos. Boa noite, todo mundo. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados, todos vocês. Obrigada. Beijo. Dizer força e Boa coragem. noite. Né? Fiquem com É, Deus. Espiritualidade amiga dos fortalecem. Fica com Deus. Quarta-feira Ó, estaremos Valéria, Se Deus quiser. esclarecidos. Tchau. Aparecida, boa noite. toda parecida, querida. Tchau, vou Virgínia, fazer o dever. Vou fazer o dever agora. Fazer o dever para entregar amanhã, no dever de casa. Faz direitinho, Valquíria. Caroço de milho. Ó, faz direitinho. Boa noite, minha filha. Boa noite. Vai ficar de castigo, hein? Bota minha filha que eu quero ver. Minha filha. Cadê minha filha? A Não, Luísa? você tirar... Não, Regina, cadê? A Regina já saiu, querida. Regina já Só saiu. Luiz. Boa noite. Gente, Tchau, uma gente. boa noite para todos. Boa Até Boa noite. Fiquem com Noite. Deus. Fiquem com Santinha, Deus. tchau. Beijão. Tchau, Cláudia. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau. Boa Cláudia, noite. boa noite. Fica com Deus. Boa noite, Ivone. Boa noite.